Oi! Oi! Se o início da casa já tem esse lustre, imagina o resto. Você faz churrasco na laje? Olha. Não, eu faço lá embaixo, porque eu faço churrasco na piscina. Gente, ela tem uma piscina inflável. Uma referência muito clara ao nosso fazer manual brasileiro, né? Aí eu acho a moldura e depois eu faço o desenho já pra encaixar, né, na medida. A gente tem aqui uma coleção. Quando foi que você começou? Faz parte de toda a nossa valorização da nossa própria cultura, né, nos últimos tempos, né? Da gente ir abandonando esse complexo de vira-lata, de ficar olhando pra fora e valorizar o que a gente tem aqui. E a minha família sempre foi muito dos santos. Então, santo, carranca e figa, né? É o que mais tem. Olha esse cocar. Isso é um chapéu. Coisa mais linda isso. Você já começa a imaginar esses artistas juntos numa festa. Eu adoro cozinha com cortininha na pia. Passarinhos belíssimos. Pra fazer o quê? Aí eu fiz um chapéu. Oiê, tudo bem? Eu quero te fazer uma pergunta. Você está preparado e preparada para entrar numa casa que você vai se apaixonar? Porque se a gente gosta de arte popular brasileira, artesanato, expressões artísticas aqui do Brasil, então se prepara porque é daquelas casas que a gente ama mesmo. Então fica até o final. Agora, antes de eu entrar, que eu vou virar ali para a gente entrar, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal, porque sempre rola um cafezinho, uma conversinha, onde a gente fica conversando várias coisas que são muito interessantes e eu compartilho lá na playlist de membros do canal, tá? E claro, lembra de você dar like, compartilhar, aquilo tudo. Agora eu vou virar a câmera para você ver e a gente vai entrar, porque hoje a gente vai visitar a Ana, uma artista maravilhosa. Vamos? Não, a pessoa que já chega aqui na entrada da casa, né, e já tem a arte popular daqui, já te recebendo dizendo, o amor é lindo e é de graça, que eu adoro essa obra. Carranca, né, é porque a gente está no lugar certo. E eu vou fazer aquela gritaria que eu adoro. Ana! Oi! Oi! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Menina, como você tá linda! Olha isso! Dá licença, casa. Aliás, casa. Casa. Que delícia, Ana! Olha só esse piso. Oi, casa. Não. Gente, olha aqui. Se o início da casa já tem esse lustre, imagina o resto. Você é apaixonada por arte popular brasileira? Sou. As pessoas falam que eu tô criando meu museu aqui. E aí eu vou viajando, vou juntando, às vezes eu junto sem ir, trago de caminhão, arranjo um jeito. É mesmo? Vocês vão ver. E aonde que surgiu essa paixão pela arte popular brasileira? Então, eu acho que é de família, porque na verdade eu tenho uma coleção aqui de Santos que era da minha avó, ela é de 70 e pouco a coleção, então já é uma coisa que a minha avó já tinha esse olhar, a minha mãe também, esse interesse. E aí, ao longo dos anos, a coleção foi crescendo. E você também, que é toda artista, né? E aí eu gosto do trabalho, né? Eu gosto do garimpo, eu gosto do fazer, né? Então, por exemplo, essas cadeiras aqui. As cadeiras eu comprei no leilão. Foi, acho que, sei lá, uns R$18 cada uma coisa assim, um lote. E aí eu vi que na foto tinha algumas sem assento. Aí eu falei, acho que isso aqui dá pra eu fazer alguma coisa. Já tinha umas desaparafusadas. Aí eu desaparafusei todos os costeiros e os assentos, pintei todas e aí trancei elas com esse macarrão. Então foi você que fez esse trançado? Fui eu que fiz as cadeiras, é. Ai, que legal. Como é que será que era antes? Ela era um estofado. Ah, que era meio que um estofado ótima. de veludo, mas como era um jogo de 7, eu vi que tinha uma já sem encosto na foto do leilão e uma sem assento. Eu falei, então isso aí desaparafusa, vai dar. Entendi, você comprou ela pela estrutura dela. Pela estrutura, já pensando pra fazer um aramado tipo de cadeira de macarrão. De macarrão, que ideia ótima, gente. Essa aqui, se a gente começou o vídeo assim, dando essas ideias maravilhosas. E isso aqui, gente, que era bem casa de mãe. Esse é perfeito, esse é da Toilet Paper. Muito legal. E aí é muito legal a linha deles também de decoração. Mas aqui eu parti da luminária do Vavan, que foi a primeira coisa que eu comprei aqui pra sala. E aí eu nem tinha casa ainda, ela ainda ficou alguns meses empacotada. Que legal, ela veio antes da casa. Eu não tinha onde colocar, mas eu já tinha luminária.
Isso daí é uma coisa legal, né? Eu gostei. Eu não preciso ter onde colocar. Um dia terei, mas eu quero ter essa peça. Né? Exatamente. Porque tinha a luminária, tinha o frete vindo de Alagoas. E aí eu falei, agora, vamos atrás, e aí depois eu vou resolver como é que eu faço. Esse é um ensinamento bem legal, viu, gente? Presta atenção. E aqui, é o Adão e Eva, eles estão comendo a maçã? Quem é aqui? Adão e Eva, do Antônio de Dedé, do filho do Dedé, um dos filhos dele, né? Lá de Alagoas também. A máscara de onça é do México. Ah, do México, olha que legal. E você que fez toda a decoração, Ana? Você que fez toda... Sim, e eu vou fazendo as... eu gosto. Tipo, essas 2 cadeiras aqui também são de leilão. Essas aqui eu errei porque eu não vi a medida. Então, quando chegou, o cara saiu do caminhão, assim, segurando uma coisa gigante. Falei, ferrou, onde vai entrar? Eu não sabia, eu achei que era uma cadeirinha. Porque eu também comprei sem assento. Aí eu fiz no marceneiro o assento, a estrutura de madeira, joguei uma espuma, um tecido por cima e grampeei por baixo e costurei a almofada. Gente, você resolve, né? Eu resolvo, Eu já gostei muito. Eu pego o job. Você pega o job e aqui a gente tem o Zé Bezerra. Isso, lá do Catimbau, que eu fui pra lá ano retrasado. Não é que você gosta, você compra em loco, né? Sim, lá é um lugar incrível, maravilhoso. E aí a gente conseguiu dividir o frete do caminhão do Museu do Pontal, que é o Museu de Arte Popular aqui do Rio. Eu fui lá ontem, eu amei é maravilhoso. Demais. Tem a Beraldo aqui, ó. Tem a Beraldo, eu amo a Beraldo. É lindo, né? Grande amigo botafoguense. Ah, é? E aqui, gente, os posters aqui, inclusive do J. Borges. Tem uns, tá vendo? Esse aqui é 2013, 2021. Muito bom. E olha essa obra aqui, pessoal, que agora você vai contar. Essa obra foi uma obra que eu trouxe do México, porque na verdade eu fui para lá 2 vezes no Dia dos Mortos, para cidades diferentes. Eu fui uma vez para Oaxaca e uma vez para Pátzcuaro, que é uma cidade bem vilinha, assim, são 2 experiências bem distintas, assim. Ele é feito de quê? Alumínio mesmo? Não é alumínio, porque ele escurece, então eu não sei se é latão. Se é ferro... Não, no final não é que latão é dourado, né? Não sei se é ferro, o que é, que liga é ferrosa que eles estão usando, porque de fato ela escurece. Os peixes de cima são de Salvador, aí esse aqui, o espelho também é de Salvador, esses elementinhos são do México. Que ótimo que ficou essa composição aqui, né? Com esse balangandã também. O balangandã de crioula de antiquário também. Muito bonito. E aí depois que eu voltei do México, eu comecei a explorar esse trabalho em metal. Então esses aqui fui eu que fiz, a carranca e o espetinho de camarão. Olha essa carranca aqui demais. Você falou espetinho de camarão? Aqui. Que legal. O espetinho, do que você fez um espetinho de camarão? Porque é muito fofo. É muito fofo, cara. Eu adorei isso. Eu acho que o grande mistério da praia, ele é muito sedutor, mas eu nunca comia. Ah, entendi. Ele é sedutor, mas nunca comia, é ótimo. Mas aqui, a gente vai entrar naquelas portas? O que tem ali? Ali é quarto. Olha. Então aqui... A colcha já denuncia, né? Um quarto alegre aqui, ó. Sim. E aí, você considera que você é uma colecionadora de arte popular e artesanato? Sim. Né? Porque com olha certeza. Quantos que você tem. Deixa eu ver de quem que é esse aqui. Esse aqui é de quem? Esse eu acho que comprei na Fenearte, que é do Edinaldo de Caruaru. Olha, gente, é bem a história dos retirantes. Dos retirantes, né? Aqui também, ó. É você que faz também? Não, aí esse é prata, é antigo. Esse é vintage. Mas você vê que é uma linguagem, né? Do você metal. tem muito essa linguagem da praia, né? Eu tento fazer uma coisa bem brasileira, com os signos que a gente se identifica. E agora eu tô partindo para outros caminhos de temática, mas eu parti muito desse lugar da praia, do bar, do encontro, desse lugar da rua, né? Que isso aqui é muito, a gente olha e já se sente em casa, né? É muito bacana. E olha aqui mais, forró nordestino. Isso eu trouxe agora, lá da Ilha do Ferro. De quem que é esse? É tipo uma pintura diferente, José né? Gonçalves Lima, é lápis de cor. Olha. E aí esse aqui é da Dona Roxinha. Ela também faz, com certeza. Esse aqui que ela fez um retrato meu. Que quando eu fui lá uns anos atrás, eu fui na ida e na volta. E quando a gente passou saindo da Ilha do Ferro, porque ela mora em Palestina, é na estrada. Aí ela fez um retrato meu e um da minha mãe, de presente. Gente, isso é muito... Ela é muito fofa, tem vários dela. Agora, olha que interessante. Me conta dessa cabeceira. Então, a minha amiga usou isso numa filmagem, essa tapadeira, e falou, estou me desfazendo. Eu falei, beleza, vou
Vou usar. Vou fazer uma cabeceira. A minha intenção é que isso aqui ainda é estágio inicial. A minha intenção é talvez baixar ela, mas revestir ela de metal. E aí ela virar uma cabeceira toda prateada, trabalhada. Aí eu vou colocar uma colcha mais neutra e fazer essa cabeceira ser toda de metal. Nossa, vai ficar incrível, né? Vai ficar legal, né? E a gente vai poder ver isso no seu Instagram, né? Mas eu acho que aí eu vou cortar um pouco o pé, porque é de madeira, e aí eu desço e vou revestir. Ou seja... Então esse é um projeto pro mês que vem. Já? Ô, gente, vocês já sentiram que assim, ela não para em criatividade em pessoa, correto? Sim. Sigam. Tá? Porque a pessoa é das nossas. E olha aqui, a gente seguindo a casa, qualquer canto que a gente vira a casa aqui, traz uma referência muito clara ao nosso fazer manual brasileiro, né? Me conta um pouquinho aqui é do Rio de Janeiro? Aqui é o Getúlio, que ele trabalha em Santa Teresa, ele tem um bonde lá e ele trabalha com reaproveitamento de materiais. Então... é o próprio bonde que passa até hoje, né, nas ruas de Santa Teresa, e os bonecos que ele faz são com tampinha, com embalagem. Cada um tem um nome, cada um tem suas características. Ô, gente, já fui em muitas casas que eu mostrei Getúlio para vocês. Agora, um que tem todos os Getúlios é a primeira vez que a gente mostra o bonde mesmo formado. E aqui? Aqui é Hamilton. Ele mora em Mata da Onça, que é um povoado perto da Ilha do Ferro, no interior de Alagoas, ali na margem de São Francisco. E aqui é da mãe dele. Nossa, muito bonito ele. É lindo. Essa obra. E a própria casca da árvore, né? Que tá demais. Olha aí aqui são penas do Yawanawá, que é uma tribo indígena no Acre, que eu fui, devo ter uns 7 anos, 8 anos. E aí elas usam no cabelo. E aí eu trouxe isso na mala, assim, morrendo de medo de quebrar. E aí moldurei. E por que você viaja tanto? Você decide ir viajar ou você vai fazer algum trabalho e aproveita? Ou você fala, não, meu foco é ali, vou viajar para pesquisar? Como Tem os dois. Tem os dois. Assim, o Yawanawá eu fui a trabalho, que na época eu trabalhava na farm e a gente tinha um projeto com elas de miçanga, que elas fazem um trabalho de desenho em miçanga, e aí a gente estava usando em roupa, em acessório, e aí a gente foi para lá para conhecer e desenvolver outras coisas também. Que legal. E agora você não trabalha mais com design? Eu continuo trabalhando com carnaval. Me conta. Porque eu tive uma marca pandeiro que tá na sua orelha? Você tá com um pandeiro na orelha, que lindo! E aí? E eu tive uma marca de carnaval por 6 anos. E aí... Fantasias de carnaval? Acessórios? Acessório, cabeça, roupa, figurino. Olha. Aí essa marca terminou e aí agora já há 4 anos eu faço a coleção de carnaval para uma marca do Saara, aqui do Rio, que é se chama Dimona. E aí eu faço a coleção deles, tipo, todo o desenvolvimento de estampa, de peça. Então eu tenho lá atrás o quartinho do carnaval que depois a gente faz de lá conhecer. Aqui, eu vou dar um toque para você. Você vai ter que ficar aí até o final, pessoal, porque ela tem um quartinho lá no final que a gente vai conhecer esse trabalho. Então fica aí pra gente conhecer tudo, tá? Deixa eu perguntar agora sobre esta obra aqui. Olha isso e a dimensão dessa obra. Me conta o que ela tá contando aqui. Então, aí esse é o meu trabalho de metal, que eu já estou desenvolvendo há uns 5 anos, né? Desde essa segunda viagem para o México, 5, 6 anos agora. E aí eu comecei nessa temática da rua, né, do Brasil, e aí agora eu tô indo para esse caminho mais das cobras e dos monstros. Aí aqui era uma inspiração nesses seres medievais, que eles lembram essas curvas do nosso barroco, né? Então eles estão em C, geralmente é um desenho de C e de S, quando você vai olhar essas curvas do barroco. Então eu queria fazer uma coisa neobarroca, nesses monstros medievais, lá em cima com o São Jorge, lutando contra todos os dragões e monstros. Nossa, que incrível! Eu amei. Muito bonito o seu trabalho. E aí já tem uma espada de São Jorge ao lado. Tá? Várias. Olha o tamanho da casa. Quantos metros quadrados tem aqui? Não sei. Adoro. Agora tem uma coisa que vocês vão chorar. Olha só essa galeria de fotos da família. Quantas vezes eu já falei para vocês, querem colocar fotos da família? Faça uma galeria criativa. Agora essa é a mais legal, porque ela traz uma referência justamente da antiga, né? Das casas das antigas. Das foto-pinturas do Nordeste, exatamente. Eu amo. É muito lindo. E essas molduras que daí você acha já vai colecionando, né? Aí eu tô com mais umas 3 aí para fazer mais familiares, mas é isso, aí eu acho a moldura e depois eu vou
faço o desenho já para encaixar, né, na medida. Sim, não, muito legal. E aqui atrás, que a gente tem aqui uma coleção. Quando foi que você começou a colecionar tantas obras de tantos artistas? Como foi esse encontro, né? Essa paixão com toda essa arte? Como Desde foi? quando? Você Não era sei. pequenininha? Qual que é a história? Aqueles santos ali são da minha avó. Então, Você acha que já foi tem- de ver a sua avó fazer, colecionar? Porque é tão interessante quando a gente encontra alguém que desenvolveu esse olhar para esse encontro, né? Porque eu acho que é isso, é um encontro. Quando foi que você sentiu esse chamado e falou, não, eu quero colecionar, porque isso aqui é muito importante? ai, gente, eu não sei dizer. Eu acho que eu sempre gostei das coisas. Tem coisas aqui que já tem 20 anos, sabe? Uma colcha do Uzbequistão que eu comprei online, um tapete, uma almofada. Antes eu ia mais nessa... Quando eu morava com a minha mãe, eu ia mais para uma coisa mais decorativa, né? Que não tanto objeto, né? Eu acho que depois que eu vim morar sozinha, eu fui mais para esse 3D, né? Já que eu tinha mais espaço, meu próprio espaço. Eu gostei disso que você falou, na verdade. Quando você teve dúvida de responder quando foi, é porque sempre foi. E isso eu acho muito interessante porque as pessoas hoje estão descobrindo. Você acha que as pessoas estão descobrindo mais o artesanato, trazendo mais para dentro de casa do que foi há 10 anos atrás? Com certeza, né? O movimento... Como você tem visto esse movimento? Eu acho que faz parte de toda a nossa valorização da nossa própria cultura, né? Nos últimos tempos, né? Da gente ir abandonando esse complexo de vira-lata, de ficar olhando para fora e valorizar o que a gente tem aqui. E é muito rico, e cada coisa é de um lugar, e cada lugar as pessoas são especialistas num fazer diferente. Então, tem coisas de muitas formas. Aqui eu fiz um cantinho dos santos, Olha que lindo que são de ficaram vários lugares. Mas elas ficaram muito lindas, porque você fez, né, criou uma identidade para dar essa moldura para o santo, né? Essas aqui eram muito escuras, aí eu achei que estava destoando demais, eu falei, então vai ficar tudo prateado. Esse material que você usa, o que que é? É alumínio. Alumínio mesmo. Aqui é tudo alumínio. Aí eu tenho algumas coisas que são cobre e latão. Mas quando é prateado é sempre alumínio. Aqui já é uma coleção que você trouxe do México? Aqui tem vários lugares, na verdade. Esses aqui de baixo, esses 3 são do México. Esse aqui é de uma amiga de Caruaru, Que legal. do Alto do Moura. Aquele de esvotos com elementinhos é do México. Esses aqui são do México. Ah, eles também têm esvotos lá, né? Tem. Que legal. Esse escuro, eu acho que é do Haiti, mas eu nunca fui lá. Esse coloridinho aqui é de Portugal, esse azul é de Portugal. E aquele ali com um cavalo é da feira lá de Pão de Açúcar, perto da Ilha do Ferro. E eram coisas para cavalo mesmo, sabe? Eram penduricalhos para cavalos. Ou seja, você não pode ver um coração aqui de que você já vai eu vou ser atraída, complementando. né? Deixa eu ver a coleção da sua avó. Essa aqui. Olha que gracinha, toda colorida, gente. Com certeza ela já estava te trazendo ideias do que é você colecionar. Né? Porque eles têm toda essa relação e tem muita presença forte da cor. Sim. Provavelmente são todos do mesmo artista, não é? Na verdade são 2. Eu andei olhando aqui porque, ó, Tuco 1971 e tem alguns têm um outro nome. Entendi, mas deviam trabalhar tipo na mesma Deviam trabalhar região. juntos, porque a estética é muito parecida. Ó, Eleonora. Quem sabe não era até uma família, né? Que é muito parece. legal. E a minha família sempre foi muito dos santos. Então, santo, carranca e figa, né? é o que mais tem. Então aqui representa muito, porque olha aqui, tem carranca, tem figa, né? Olha que bacana. Aliás, você tem muitas carrancas espalhadas pela casa toda? Olha que lindo. Tem lá em cima tem mais. Essa aqui é do Jasson, que é lá, o peixe até é móvel. Ah, ele sai, que legal. Jasson faz umas cadeiras, umas coisas maravilhosas ali perto da Ilha do Ferro. Essa aqui eu acho que é Zefinha. Olha que é bem levinha, né? Linda mesmo essa daí. Eu apaixonei por ela. Tem coisa que era da minha mãe, que eu surrupiei. Essa aqui, por exemplo, é lá de Petrolina. Quando eu fui pra Serra da Capivara, você vai por Petrolina, né? E aí lá tem
Muitos carranqueiros. Uhum. E se todo mundo que está assistindo a gente sabe a história da carranca, você pode explicar o que uma carranca representa para quem não sabe? A carranca, ela era colocada na frente dos barcos. Primeiramente, eles falam que era mais para diferenciar o barco. O que aquele barco vendia, de quem era aquele barco. Então, também era um símbolo de status e uma diferenciação ali no rio. Você já sabia que ali você ia encontrar aquele outro produto. Uhum. Mas aí depois isso migrou para virar um ser que protege o barco dos maus espíritos ali do rio. Por isso que ela tem essa cara assim, parece que ela tá gritando, uma voz é para espantar os maus espíritos, Para né? proteger, exatamente. É como muitas igrejas, por exemplo, que a gente vê na Europa, que tem os gárgulas, que lá no alto da igreja você vê uns monstros assim fazendo careta. Então não é porque é monstro para poder afugentar os maus espíritos, né? Exatamente. Então é mais ou menos a mesma busca de proteção. Olha que bonito. Esse também é do Jasson. É do Jasson essa? Que legal. E essa daqui? É da Roxinha? Essa é da Roxinha. Ai, você sabe que eu sou doido pra ter uma coisa da Roxinha. Ai, ela é muito fofa, ela é muito legal. Salve São Jorge, o céu tá estrelado. E esse aqui é do filho do Seu Mistério, que é aquele bebedouro de pássaros ali embaixo, que era um artesão português. Então esse aqui é um artista de Portugal. Que legal, lindo também, Que né? eu trouxe agora. Porque, porque Portugal também tem muito dessa arte cerâmica. Então, por exemplo, esse aqui eu trouxe agora também. Barcelos é uma cidade muito forte em arte popular de Portugal, né? Eu não fui, eu quero voltar para ir para lá. Tanto é que tem o Galo de Barcelos famoso, Exatamente. né? Então esse é de Portugal, esse diabo aqui também é... De lá também? Olha isso. Você vê, né? Portugal a gente também vai descobrindo. A gente descobre muito sobre um país através da sua arte popular e a sua arte de muitos anos, né? Que vem sendo feita, passando de geração para geração, não é? Exatamente. O que é aqui, ó, nessa parede que a gente tem aqui atrás? Olha aqui. Aí uma sereia. Ilha do Ferro, né? Não. É do Afrânio. Que ele mora na frente dos irmãos de Dedé. E aí aqui é de Tracunhaém, de Pernambuco. Então esse aqui é do Mano de Baé, do filho do Baé. Aqui esses monstrinhos são todos do México, esses três. Eles chamam de alebrijes, que são como se fossem seres fantásticos, são misturas. Então é um leão com asa, e são seres fantásticos de uma mitologia deles. E aqui essas também são de lá. Que são lindos. E esse aqui é de um artista de São Paulo, chama Tokuoko. Sim. Eu tenho alguns ali dele também. É muito legal. E aqui é do mito, né? Ali embaixo. O banquinho. Olha aqui, gente, cada cantinho que a gente vai vendo. Olha o tapete. O tapete é do Marrocos. É, muito bonito. É bem o jeito que eles fazem. E aqui é um lavabo? A gente pode entrar? Aí é um lavabo. Deus, Então, aí isso. isso aqui chama renda de varanda. É um trabalho de Cuiabá. E aí elas fazem rede com esse trabalho. Sim. É um absurdo. É um absurdo. É muito lindo bonito. mesmo. Eu vi, é muito bonito. A gente pode entrar nesse lavabo? Pode. Então, eu adorei. Olha que bonito esse tapete. O tapete é da Voador, dos meus amigos. Já mostrei pra vocês, gente, a casa deles, que é maravilhosa. Para, que no seu lavabo tá todo cheio de Getúlio. Eu fiz um banheiro Getúlio. Nossa, ele já sabe disso? Ele precisa saber. Não sei. Muito bonito, Uma boa gente. pergunta. Essa é muito legal. Tá vendo como você pode trazer o seu banheiro como uma instalação de arte, entendeu? E agora, pra onde a gente vai? Esse aqui é africano, agora eu não vou lembrar de onde. Mas eu comprei achando que eu ia fazer um topinho, tomara que caia. Mas aí eu mudei de ideia, achei que era muito frágil, era melhor ficar na parede. Proteger, né? Pode entrar aqui? Nossa, que colcha linda! Me conta dessa história. Aí aqui é uma suíte que fica mais como quarto de visita. E aí tem uma carranca da filha da Ana das Carrancas. Sim. Uma santa da... Não, essa daqui é do Conceição de... Não. Não parece a cara, só que outro material? Não, é do... Ele é lá do Catimbau. Esqueci. Deve ser o Luiz Bezerra, porque tem um Zé Luiz Bezerra. Benício. O Luiz Benício, não é isso? Benício...
E a... E o Picasso, gente? Muito artesanato em todos os lugares. Mais um Getúlio. Olha, você é realmente apaixonada com Getúlio, né? Com as obras dele, mas é tão interessante a história, né, dele. E meu padrasto morava do lado dele, em Santa Teresa. Então, toda hora a gente passava lá, dava um oi, e eu falava, vou levar. Vou levar mais um pra minha coleção. E essa aqui, que é do Uzbequistão, que você comprou? Não, parece um Suzane. Esse eu acho que é também, né? Esse já faz tanto tempo, mas tem mais uma lá em cima. São duas do Uzbequistão. Pra gente ir lá em cima. Gente, eu quero saber... agora que eu tô olhando daqui de longe, que eu vi que ali é um São Sebastião. Um São Sebastião, porque lá de baixo não dava pra ver. Que lindo esse trabalho. E agora, pra onde a gente vai? Esse aqui você conhece, Marcelo Conceição? Não. Tem esse e tem um ali no cantinho. É um artista aqui do Rio, de Niterói. Ele morava no Morro do Bumba, que foi um morro que teve um desabamento. E aí ele ficou muito claustrofóbico dentro de casa depois disso, assim, dessa tragédia. Ele foi viver na rua. E aí ele começou a juntar coisas e fazer esculturas com isso. E aí teve uma exposição dele ano passado no Museu do Pontal, o de arte popular, porque ele tem umas peças enormes, assim, uma coisa linda. Parece um Calatrava do cotidiano, assim, sabe? Muito legal. Que lindo. Falando muito legal também, tá lindo esse cinto que amarra a sua saia. Vintage. Jura? Tudo vintage. Tudo vintage. O armário é todo vintage. Eu gosto da busca. Então eu tô vendo. Você tá vendo que tudo conversa, né? A roupa, a casa, o estilo, a pesquisa de lugares, né? Tem toda uma pesquisa. Mas, menina, você tá cheia de roxinho aqui. Isso é o quê? Pra humilhar a gente? Olha que linda! O que ela tá escrevendo? Os Gêmeos. Os Gêmeos. E aí tem mais um ali. Cadê? Esse ela me deu de presente. Eles têm um olhar atraente. Que ótimo. Olha esse aqui também, gente, que bonito. A roxinha, gente, ela é ótima porque ela escreve umas frases engraçadas de um jeito muito legal. Nossa, tem um pé direito altíssimo aqui. Uau! E aqui é meu ateliê. Olha esse cocar. Carnaval é parte da sua vida muito, assim? Isso aqui foi uma fantasia que eu desfilei na Mangueira. Deve ter uns 3 anos. Aí... Como que o carnaval faz parte da sua vida? Já que você trabalha fazendo, inclusive, moda carnaval. Então, foi uma das questões por que eu parei com a minha marca, foi porque eu parei de conseguir curtir o carnaval. Eu falei, gente, aí não tá dando. Porque eu amo o carnaval, eu quero estar na rua no carnaval, e aí eu tô fazendo venda no carnaval. Eu falei, não, então eu preciso fazer carnaval de outro jeito, porque eu gosto do pré, eu gosto da escola de samba, eu gosto da festa, eu gosto do baile, eu gosto da escolha do samba, eu gosto de ir na quadra. Agora você voltou? E é isso. Exatamente. Não desfilei esse ano, mas eu fui assistir. Entendeu? Ano passado eu fui assistir. Olha que bonito, gente. Vamos ver daqui. E aí aqui tem alguma temática que você está trabalhando aqui? Sim, aqui eu tava querendo fazer representações de rostos. Então, aqui seria um nariz, aqui embaixo com os dentes e a orelha, como se fosse um rosto virado para cá. Esse aqui... Que também dá pra ver, se bem também claro. Seria um rosto meio... urso meio monstro. Sim, dá pra ver bem. Olha que bonito esse espelho. Muito legal. E aqui também. Esses 3 são nessa temática do rosto. Do rosto. Aqui o da cobra é porque agora no fim do ano, em novembro, eu fiz uma exposição na Ilha do Ferro, na Galeria Dom. Que legal. E aí... a gente estava trabalhando muito com essa temática, qual era a minha temática que cruzava com a deles. Então a cobra era um dos assuntos, porque... agosto começa a esquentar, as cobras começam a aparecer lá. Então tinha essa referência do rio, das carrancas, dos peixes locais. Então eu fiz uma pesquisa quais eram os peixes que eles têm lá, que são diferentes dos que eu já estava desenhando. Então a cobra era um estudo. Ela apareceu ali, muito bom. Para a exposição que a gente fez lá. E ali, é um estudo de como começar? Isso aqui era um estudo de um workshop de colagem que eu fiz, de colagem e pintura, que eu sou aluna do Parque Lage, da Escola de Artes Visuais aqui do Rio. E aí eu fiz um curso de pintura que era que era um exercício assim de contornos e eu fui já pensando nesse lugar desse barroco, de como eu poderia fazer essas volutas, uma coisa mais com a minha cara. E aí foi um exercício da aula. Muito legal. E olha aqui, gente, a gente vai vendo. Então aqui é o seu ateliê, né? Aqui é meu ateliê, exatamente. E esse tecido, gente, bordado? E esse bordado é lá de
Alagoas, eu trouxe agora no fim do ano. Nossa, você tá sempre indo, né, para os lugares, isso é muito bacana. Esse daqui, eles são da onde? Olha que bonito, né, esse casal. Esses são cerâmica? franceses. É? Meu irmão que mora na França, que... Opa! Não, eu sempre derrubo. Kids Kitchen, Amsterdã. Muito legal, porque daí você fez a sua interpretação junto, né? Eu fiz a minha decor, que você vê que às vezes ela Cai. tomba. Isso é um chapéu? Então, isso é do Panamá, se não me Uau. engano. Eles são todos trançados. Olha isso. Essa é uma das coisas mais lindas que eu vi. Olha Tem isso. dois. Eu botei um de cada lado. Eu gosto de coisa simétrica, sabe? Sim, que coisa mais linda isso. Isso é São muito bonito, fofos. muito, demais É um absurdo mesmo. esse trabalho. Olha, gente, eu quero que vocês escrevam aqui pra gente como que é a emoção que vocês estão em casa, tendo a oportunidade de conhecer tantos trabalhos de artesãos, artistas, designers, que você tá tendo a oportunidade de conhecer através dessa casa. Escreve pra gente, já aproveita e manda chuva de amor pra ela. Mais Getúlio Mas Getúlio, ali. esse foi do mês passado. Eu fui lá e Uhum. falei, ai, muito bonito, muito simpático. Vou levar. Vou levar. Olha pra cá, quanta coisa, que demais. Bom, aqui você tá Aqui. sempre se estimulando, porque tem muita coisa aqui pra te trazer inspiração, né? Aí eu gosto de deixar pendurado assim as coisas que eu tô me Aham. referenciando e Olha que me inspirando. bonito. Aham. Muita coisa de tinta, muita ferramenta, Uhum. muito martelo, tesoura. Uhum. O que é aquilo lá? Aquilo é uma coisa do Hare Krishna. Olha que legal. Muito legal. É tipo um tecido, né? Um tecido franzido, assim, Uhum. tipo vários discos, né? Aham. Muito. Esse aqui é da roxinha também. Não, gente, calma, já estou humilhado o suficiente. Lindo. E aquela florzinha branca também, vermelha, tá coitada, tem que arranjar um lugar melhor pra ela. Ah, ela vai ficar bonitinha. E olha essa outra máscara também. Essa eu fiz de papier mâché. É. Me conta o que faz, como que você ativa a sua criatividade, assim, para as pessoas que estão vendo a gente, que estão doidas para poder colocar a sua arte para fora e criar as coisas. O que você tem aprendido que pode contribuir para as pessoas? O meu processo vai muito através do desenho e da colagem, é uma coisa que me ajuda muito. Então, por exemplo, ali eu estava estudando quais eram os formatos de cobra, como é que eu conseguia deixar essas cobras mais gráficas para elas depois virarem um volume, sabe? Então vai muito através do desenho. Aqui eu fiz algumas estruturas de pequenos elementos de peixes e pássaros e seres do mar com configurações e depois eu juntei eles, que eu queria transformar eles numa máscara. Uhum. Então, eu acho até que eu tenho alguma coisa aqui. Que isso? É um sofá? Ah, achei que era um sofá que tinha uma gaveta. Não, é porque eu escondo as coisas aqui. Então, por exemplo, o meu trabalho, ele parte muito do desenho, sabe? Então, isso depois acabou virando uma cobra com essa mão de ex-votos para a exposição lá de Alagoas, da Dom. Olha que bonito. Esse aqui, que era um pensamento em cima daquela colagem ali, que era de como esses bichos separados, eles poderiam remeter de alguma forma a um rosto ou uma carranca, porque eu queria que fosse um nariz com sobrancelha e olho e boca, Sim. e os chifres ou a orelha ali. Então, o desenho me ajuda muito, e desenhar, recortar e juntar de novo também. Tipo, como se fosse isso, sabe? Que isso aqui eram várias colagens de revista, de coisas diferentes. Então, recortar e juntar, recortar, desmontar e rejuntar, sabe? Vai me Isso tem levando a muito lugares dessa história diferentes. de continuar tentando, né? Uhum. Tipo, faz, desenha, cola, faz alguma coisa, vai trazendo a criatividade, deixar ela sair fazendo, né? E é muito sobre o processo, né? Então, aqui eram pinturas que depois eu recortei, e aí eu fui fazendo várias experiências de como elas poderiam se juntar de novo. Então, isso aqui eu já juntei de várias formas. Antes de passar para o metal, ou passar para uma outra pintura, para um outro material. A gente pode dizer que a arte, ela precisa ter essa tentativa e erro, que na verdade não é um erro, é um processo, é uma continuidade na tentativa, porque, né, porque muita gente acaba parando no caminho. Aí eu não sei muito onde eu vou chegar aqui, entendeu? Com essas colagens. É parte do processo, assim. Então aqui, por exemplo, eu fui desenhando, eu tinha muito retalho de tecido de brilho, de vários
tonalidades de metálico, né? Aí eu fui desenhando, cortando, juntando com alfinete mesmo. E fui vendo Assim, o que dava, né? Era mais sobre o processo, como eu ia conseguir juntar e dar volume. Muito bom, Ana. E aqui, gente, o que a gente viu aqui, ó, por que aqui você fez uma sala? Você fica a maior parte do seu tempo aqui? Aqui sim. Né? Porque aqui a gente tem, olha, artesanato brasileiro e mexicano juntos, né? Sim, aqui é renda filé, Uhum. aqui é mexicano, aqui é renascença, Sim. ali do México de novo, e ali é um tecido africano, que eu fiz um projeto uns anos atrás com Angola, e aí eu fiquei com muito tecido, então eu forrei aquela cadeira, forrei lá embaixo, forrei essa. Sim. Olha só, nesse sofá você tem um aprendizado muito grande só porque ela contou aqui pra gente. Como que consegue juntar diferentes partes do Brasil e do mundo e você consegue traduzir o sentimento que é ter pessoas através da sua arte, né? Eu acho que isso que eu acho legal, que eu fico comentando muito com vocês, sobre a possibilidade da gente ter em casa tudo aquilo que traga realmente um trabalho manual que tem um sentimento envolvido, em vez de algo industrial que foi feito simplesmente para vender, sabe? Agora, em um sofá, quando ela vai contando, você já começa a imaginar esses artistas juntos numa festa, conversando, sabe? Tipo, como que seria essas pessoas todas juntas? É sempre isso que passa pela minha cabeça. A poltrona que ela falou, gente, muito bom. E qual é a história daqui? Essa poltrona eu revesti também, ela era uma outra estampa. Aqui, esse vermelho, Jesus, de onde? Acho que é de Alagoas. Olha. Pelo vazado. Esse aqui, se não me engano, é de Minas. Eu acho que eu comprei no CRAB. Você já foi no CRAB? É um outro museu ali na Tiradentes também de artes manuais. Eu até quero aproveitar para vocês para poder falar. O CRAB, ele é um dos lugares necessários. Sim, o CRAB e o Museu do Pontal. E o Museu do Pontal, que são lugares onde você vai para poder ter acesso ao artesanato, entender esse artesanato, inclusive o quanto que o Sebrae lá no CRAB, ele estimula artesãos de todas as partes do Brasil, né? Com certeza. Eu acho que isso que a gente tem que ficar ligado para a gente poder... como artesão, que você que está aí, que é artesão que está me escutando, eu sempre recomendo entrar em contato com o Sebrae para saber como que ele pode ajudar você a fazer o seu negócio ir para frente. Eles têm muitos cursos, eles têm muito direcionamento, eles ajudam com edital, tem feira. Com o IG, que é indicação geográfica de território, que valoriza o território. Então tudo isso é muito importante. Então eu vou deixar o link aqui também do CRAB para você conhecer, para vocês visitarem. Estando no Rio de Janeiro, é lugar assim, tipo, tem que ir. E no Museu do Pontal também, que eu sou apaixonado por ele. Sim. Lembrou daqui? Essa é do Laos, essa é a colcha do Uzbequistão. Que também daria para colocar na parede. Eu já pensei em colocar ela pendurada como se fosse uma cabeceira de cama, deixar ela pendurada na parede. A minha, ela fica, tipo, metade da cama, sabe? Então ela é tipo uma peseira grande. Que é linda. E agora, onde vamos? Esse aqui, esse é um que esse é trabalho meu também, ele é tudo bordado, então a sereia com os peixes, o sol. Tá lindo esse, Ana. Maravilhoso. Esse foi um dos primeiros, esse já tem uns 5, 6 anos. Nossa. E eu gosto do alumínio, que ele não perde o brilho, né? Porque como ele não tem né? ferro na composição, ele não escurece, ele não enferruja. Aí aqui é uma flor que eu tô fazendo pra minha festa de aniversário. Ah, para, gente. Que eu quero fazer um cenário. Olha isso. Eu queria ter um cenário atrás do DJ, sabe? Sei. Mas ainda não tá pronto. Você acha que ela é festeira? Que delícia. Aqui tem um lavabo. Eu quero ver, pode. A gente quer ver tudo. Olha aqui, você já entra com a renda filé na tua linha de entrada, né? Olha que gracinha o espelhinho também. Eles ficam lindos, né? Com essa cadeirinha, com essa técnica. E olha como você deixa um espaço pequeno, mas com muita personalidade. Ficou lindo. É o Brasil na veia que a gente está vendo aqui. E as máscaras são do Julião das Máscaras, de Olinda. Olha aí. Os macacos também. Aí aqui aqui temos uma laje. Você faz churrasco na laje? Olha. Não, eu faço lá embaixo, porque eu faço churrasco na piscina. Ah, tem piscina, a gente vai chegar lá. Gente, olha aqui. Ela pintou de cor de rosa. O chão era cor de rosa? Não, o chão, ele tá desbotando, né? Com o sol. E aí você pintou também cor de rosa ela, a cadeira? Eu troquei ela, porque ela rasgou. Eu comprei de segunda mão.
Aham. Aí, E aí trocou por uma rosa. E aí eu comprei esse plástico que tem de todas as cores. Aham. E aí eu troquei a cor. Olha pra que combinar. gracinha, gente, aqui de um amarelinho com rosa. Esse lugar é muito especial, Ana. É muito fofo, especial aqui. E aqui embaixo, Gente, ela tem uma piscina inflável. Que piscinona maravilhosa. muito boa, né? Nós vamos chegar lá? Vamos. Ué, então vamos. E olha ali como que você fez as plantas, gente. O paisagismo, que delícia. Ali é a cozinha. Isso, a cozinha sai por ali e lá é meu quarto do carnaval. Quem quer ver o quarto do carnaval, levanta a mão. Aliás, que ótimo isso, né? Você tem 2 edículas? Não, é uma edícula e a outra é a cozinha, A minha né? maison. A sua maison. Que ótimo. Tcharanã, vamos chegar agora na cozinha e aí a gente vai passando e vendo coisas que a gente não falou ainda. Olha, tá vendo? E a gente vai cada vez encontrando alguma coisa. Aqui é a cozinha. Ai, que graça, eu adoro cozinha com cortininha na pia. Eu acho que dá um charminho tão gostoso. Eu costurei. Você costurou? Olha isso, tapete, mesinha azul. A mesinha de fórmica antiga, as cadeiras também. Uhum. Olha aqui os jogos, né? Eu não gosto de falar jogo americano, não. Os paninhos de mesa pra gente usar. E, gente, vai ter café? Vai ter café. Ah, então peraí que eu quero chamar todo mundo. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, você sabe que a gente vai tomar um café porque eu tenho muita coisa para conversar com ela. E aí eu vou gravar um outro vídeo nesse café pra gente poder colocar lá na playlist de membros. Aí vocês vão acompanhar que a gente vai conversar muito sobre esse Brasil e sobre essa história de deixar nossa casa cheia de vida, tá bom? Então se liga que depois a gente vai gravar lá. Mas antes, tcharam, essa casa tinha que ter esse filtro, né? Esse aqui é do Aberaldo também, lá da Ilha do Ferro. Olha, não tinha esses ganchinhos, ele tava com essa plaquinha. Eu falei, ai, muito boa, pra botar meus panos de prato. Que ótimo. Aí aqui em cima também fui colocando algumas peças. Gente, quem ama arte popular e artesanato, a gente nunca bota qualquer coisa, né? É assim, tipo, vou encher de panela. Não, tá cheio de obras que dizem muito, né? Aliás, eu tenho essa pergunta para você. O que essas obras dizem para você? Como se elas tivessem que estar falando com você, elas estariam falando o quê? Que a minha viagem foi ótima para lá e que eu gostaria de voltar. Ah, e conheceu muita gente boa, né? Muita. Ah, Isso e tem muito lugar que ainda quero ir, sabe? Eu ainda não fui pro Jequitinhonha. Ah, isso vai Eu quero muito ir para Belém, por exemplo. Não fui para Belém. Manaus Eu fui. Marajó. Fiz uma viagem para Manaus e a Terra do Chão para Sairé, que é a festa do Boto, que é como se fosse a festa de Parintins, só que do Boto. Ela é bem menor, e aí o Boto cinza e o Boto rosa, e aí tem as apresentações, tem as músicas, tem a disputa. Mentira! A melhor coisa do... Perfeito. Como é que é o nome dessa festa mesmo? Sairé, com C cedilha A-I-R-E. A gente precisa. Sairé. Gente, vamos fazer essa festa acontecer na nossa vida. Do Chão. Em Alter do Chão. Perfeito. Muito legal. Se não bastasse ter mais carranca, gente, eu preciso ir nessa festa. É muito legal. É muito que legal. Olha aqui, eu quero que você me conte desses bordados aqui. Esse aqui também é lá de Cuiabá, eles chamam de arpilharia. E aí elas fazem com retalhos de lycra, de tecido, né? E aí contam essa historinha e atrás vem a cartinha da bordadeira, escrita à mão. Que demais! E essa aqui é as Irmãs Petuba, é de Minas. E esse aqui é o do Hamilton, que foi o primeiro que eu comprei dele antes de ir lá conhecer ele. Veio de van. E aí depois eu fui lá e aí conheci ele e trouxe mais coisas. Não, muito lindo isso daqui. E olha essa divisão, gente, pra área de serviço, coisa mais fofa. E aí eu juntei eles, tá vendo? Porque isso aqui é 1, isso é 2, 3, 4 e 5. Só pra fazer uma separação, assim, visual da área. E aí eu pendurei pra... Que legal que ela não precisa ocupar até embaixo, né? Só essa separação ali já esconde as roupas. E tá já tudo esconde bem. as coisas secando, Sim. Olha. Aí esse pano de prato também é lá da Ilha do Ferro. O bordado Boa Noite, que elas vão furando, né, e fazendo esse desenho. É um pano de prato que eu não uso, sabe? Ele é só pra decorar o fogão. Isso e aí todo mundo sabe, porque senão é pra pegar. não toca, Esse né? não é pra pegar, Adorei que você pintou essa faixa amarela, ficou ótimo. E aqui é do Ceramiquinho, Uhum. meu amigo. Muito legal, gente. E olha a piscina dela, se é pra ter um churrasco que seja na piscina, a festa vai ser aqui? Não, Ah. a festa já teve aqui, agora vai ter a segunda edição. Olha aqui como é que é a festa do tropical, né? Porque aqui você tá num super jardim. Aqui Tivemos aqui uma festa na piscina. Uhum.
E agora vamos conhecer o lado carnaval da Ana. Como é que é o negócio que você falou? O mundo do carnaval, como é que é? É o quarto do carnaval. Quarto do carnaval da Ana. O que você chama de as coisas que você faz de moda de carnaval para as marcas ou é o seu acervo É meu pessoal? acervo. Gente, olha esse chapéu. Isso aqui você desfilou com ele? Não, esse é do boi, esse é do Maranhão. Para! Esse é perfeito. Uau, é lindo. Esse aqui, acho que é boliviano. Aí esses aqui foram chaveiros que eu comprei em Manaus. Esses passarinhos, eu comprei um monte de chaveiro quando eu fui pra Manaus. Eu fico catando coisinhas pequenas, assim, Sim, sabe? Eu acho que ele até tá escrito, ó, Manaus, Amazonas. Aí você depois vai... Aí eu fui prendendo e personalizando. Você é muito de meter a mão na massa, de fazer mesmo, né? Essa é a história. Excessivamente. Pego esse job. Onde você bota esse? Esse passarinho eu comprei também no Leilões BR. É o tipo de coisa que eu compro no leilão. Um lote de 6 passarinhos belíssimos. Pra fazer o quê? Aí eu fiz um chapéu. Gente, Ele é muito fofo. É muito. E aí você vai no carnaval com ele, não, Vou. né? É mesmo? Se for um bloco, sim, um bloco que não Seguro. seja muito lotado. É. Gente, olha a roupa. Essa que você saiu com aquele cocar. Essa é do cocar, Uhum. Esse é o resto. Aí aqui foi uma outra. Essa aqui de Olodum era uma outra fantasia. Uhum. Você acha que a gente está no Rio de Janeiro? Você acha, pessoal? Isso aqui é uma coisa de maracatu? Exatamente. Eu queria fazer um caboclo de lança. Uhum. E aí ele tem um movimento maravilhoso. Você que fez esse? Sim, fui colando. Mesmo? Eu comprei a franja e aí eu fui colando, ó. Tá vendo? Uau, ficou vai incrível. por baixo, vai subindo com a cola quente e deu vai certo prendendo. quando você fez a fantasia? Super. Esse aqui também foi eu que fiz. Uhum. Esse de chapéu chinês. Uhum. Esse olha esse aqui aqui bordar, de crochê. Então, minha tia faz Para. crochê. E aí ela tinha esse caminho de mesa. E eu falei, é muito bonito esse caminho de mesa. Será que você... E aí ela tem as menorzinhas que eu fiz um topinho. E aí esse é o chapéu. Para! Minha Isso tia é que fez. muito legal, porque na verdade as suas fantasias de carnaval vão se tornando também parte da sua história, de tudo que você já viveu, né? Esse aqui eu trouxe de Cuba. Uhum. Nossa, e Cuba tinha todas essas marcas lá disponíveis? Cristal, aqui ó. As mais ricas das comidas. Aí tem cerveja Bucaneiro, Fanta, Sprite, Pepsi. Nossa, a gente não imagina Cuba com tantas marcas americanas, né? Olha isso daqui. Esse eu fiz com as mesinhas, Esse aqui foi eu que fiz. Na verdade, vamos falar, quase tudo foi eu que fiz, né? Né? A gente já sacou. Esse de fogo também. Uhum. Tirei o molde do chapéu, fui fazendo em EVA, o de vaca também. Não, o mais legal é isso, né? Essa capacidade que você tem de meter a mão na massa mesmo e fazer e criar algo diferente, né? Eu acho que é por isso que faz você brilhar, né? Como artista e tudo, na criação de tudo que você faz. E esse? Esse era um bordado que eu tinha aqui, e aí eu revesti a viseira com ele. Olha isso. Porque eu não Você posso não tá ficar de brincadeira não, hein? Não, é porque desde que a minha dermato falou que eu não podia pegar sol no rosto, por causa do melasma, aí agora então ele vai fazer parte do meu look. Aí eu tenho o chapéu preto pro look escuro, eu tenho neon pro look neon, entendeu? Eu tenho neutro. Ou seja, fez alguma coisa negativa que você fez criar coisa positiva, né? Muito bom isso, gente. Sempre tem um complemento. E esse aqui é um boné. Olha que fofo. Muito. A bolsinha, gente. Muito legal. Ou seja, olha essa casa, criatividade, essa mente criativa, né? Você sempre foi assim desde criança? Sim. A cara dela, gente, ela ainda tem cara de que tá fazendo arte. Sabe aquela coisa que você fala assim, gente, essa menina é muito arteira, ela faz arte, então, é ela, não é? A cara dela sou eu. Eu quero saber o seguinte, o que você achou dessa casa, principalmente desses encontros que a Ana teve por aí, com tantas pessoas legais, e é claro que eu queria que você mandasse uma chuva de amor para essa pessoa, não é? Olha que amor! Qual é o seu Instagram aqui para todo mundo? Ana__regal. Tá aí pra você seguir, mandar muito amor, Ana. Que especial estar aqui com você, sabia? Ai, obrigada pela visita. Não, foi muito legal. Todo mundo falou, você tem que conhecer a Ana, mas agora eu entendo. A gente tinha que se conhecer, me dar um abraço. Amei. Também. Gente, chuvas de amor, tá? Agora é o seguinte, nós vamos tomar aquele cafezinho que tá ali, até com a velhinha acesa, e a gente vai conversar bastante e eu quero que você participe com a gente também lá na nossa playlist de membros, tá bom? Um beijo pra vocês. Tchau. Beijo. Tchau. Menina, amei.
Gostou? Não, eu tô chonado, foi muito bom. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.